O Alfa e o Ômega, por T. Austin Sparks. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 21:6. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Um dos títulos que o Senhor assume na ressurreição é o Alfa e o Ômega. O Senhor Jesus aqui se apresenta como o que vive, que estava morto e está vivo novamente, vivo para sempre. Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Essas duas letras, Alfa e Ômega, são, como sabemos, a primeira e a última letra do alfabeto grego. A primeira tem a mesma forma da primeira letra do nosso próprio alfabeto. A outra é diferente de qualquer uma de nossas cartas. Alfa e Ômega, primeiro e último. Em todo o alfabeto há algo que corresponde a um A e um Z, um alfa e um ômega, um começo e um fim. Não importa o quão complicado seja o alfabeto, ou se ele contém apenas míseras 26 letras como em inglês, tudo é delimitado pelo A e pelo Z, o alfa e o ômega. Você não pode obter nada fora disso, tudo está dentro disso. O alfa e o ômega compreendem toda a fala, não há fala possível em nenhuma língua fora do que vem entre essas duas letras. Tudo o que pode ser dito tem que entrar em sua bússola. Fora de sua bússola, nada pode ser dito. Nenhum conhecimento de Deus fora de Cristo. Agora Jesus diz isso de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega. A palavra de Deus nos diz que Cristo é a plenitude de Deus e que Deus resumirá todas as coisas nele. Além disso, nos mostra que Deus nunca falará com ninguém fora de seu Filho, Jesus Cristo. Ele limitou todas as suas palavras ao homem por seu Filho. Ele fez de Cristo a bússola de todos. Ele não tem nada a dizer e ele não dirá nada fora de seu Filho. João 14:6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Filho. João 14:6. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus começou dizendo: antigamente, Deus falou em fragmentos e em partes e de várias maneiras, por diferentes homens e em diferentes momentos, mas no final, ele resumiu tudo o que tinha a dizer em seu Filho. No final, ele nos falou em seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Tudo o que Deus vai dizer e tudo o que Deus pode dizer para nós estará em Jesus Cristo. Eu sou o Alfa. A primeira sílaba do conhecimento de Deus é o conhecimento de Jesus Cristo. Começa com A. É o primeiro balbuciar de um bebê. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Gálatas 4:6. A primeira sílaba da vida cristã começa com A. Pai. Não conhecemos o Pai até que conheçamos Jesus Cristo. Ele é quem revelou o Pai. O princípio de todo o conhecimento de Deus como Pai vem a nós por meio de Jesus Cristo. O que ele disse em sua oração era realmente verdade. Eu lhes manifestei o teu nome, João 17:6. E esse nome era Pai. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecê-lo como Pai? Quer saber o que ele tem a dizer para você, para dar a conhecer a você? Você quer conhecer todas ou algumas das vastas riquezas que Deus revelaria a você?
Você só pode conhecê-lo em Jesus Cristo. Você só pode conhecê-lo naquele que é o começo e o fim, o Alfa e o Ômega. Não há conhecimento sem palavras compostas de letras, exceto talvez para nossos amigos chineses. E todas as letras estão entre essas duas. Não há conhecimento que seja conhecimento de fato, conhecimento que seja vida eterna, exceto em Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a quem enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. E não há comunicação de Deus fora de Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo de lado e Deus fica em silêncio. Ele não tem nada a dizer a você. Se você falhar em dar ao seu filho o seu lugar, Deus simplesmente não lhe falará. Ele não comunicará nada. Quanto mais você honrar o filho, mais o Pai virá até você e se comunicará com você. Todas as necessidades são compreendidas em Cristo. Em segundo lugar, Alfa e Ômega não apenas compreendem toda a fala, eles compreendem todas as necessidades. Você não quer nada fora de A e Z. Você não precisa criar novas letras, está tudo lá. Não importa quais palavras grandes você usa, e existem algumas palavras grandes hoje em dia. Não importa quão grandes sejam as palavras, quão longas sejam as sentenças ou quão grandes sejam os enunciados. Você pode atender à necessidade da maior palavra, da sentença mais longa e do enunciado mais completo entre Alfa e Ômega. Para todas essas novas palavras grandes, você não precisa criar novas letras. Tudo o que você precisa está aqui. O apóstolo Paulo nos diz que nele, isto é, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 2:3. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. 1:19. Gostamos muito daquela palavra de Paulo aos Filipenses. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Cada necessidade suprida na escala de suas riquezas em glória. Podemos compreender isso? Podemos abranger isso? Mas cada necessidade satisfeita de acordo com isso em Cristo Jesus. Nele está tudo o que precisamos. Ele é o Alfa e o Ômega. Quando Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, ele está dizendo, eu sou tudo o que você precisa. Você nunca pode ter uma necessidade. Você nunca pode inventar ou imaginar qualquer coisa para a qual eu não seja suficiente. Não pode surgir nenhuma situação que me esgote. Em mim habita toda a plenitude. Eu sou o Alfa e o Ômega. Cristo, agente, padrão e objetivo da criação. Cristo é o primeiro e o último na criação. Assim diz a palavra. Naquela carta aos Colossenses, à qual acabamos de nos referir, o apóstolo nos diz clara e precisamente que nele foram criadas todas as coisas e que ele é antes de todas as coisas. 1:16-19. O apóstolo João, no início de seu evangelho, nos diz a mesma coisa, que todas as coisas foram feitas por meio dele. 1:3. Ele é o princípio da criação. Na carta aos Hebreus, lemos que os séculos foram feitos por ele, surgiram por ele. 1:2. Neste livro do Apocalipse, lemos, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 3:14. Ele é o Alfa e o Ômega na criação. Aqui ele é o Alfa, o próprio agente e instrumento da criação. Ele foi o desígnio da criação, pois todas as coisas foram feitas para serem uma expressão temporal e material das realidades espirituais e morais no Filho de Deus. Se tivéssemos olhos e entendimento para ver os segredos mais profundos de uma criação não caída, um vasto universo da mão de Deus, veríamos em tudo algo que fala do Filho de Deus, seu caráter espiritual, moral e lugar supremo em todo o sistema de Deus.
Ele é o padrão da criação. Dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. E ele é declarado ser a conclusão, o fim da criação de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Cristo, primeiro e último na redenção. Tudo isso é para colocar o Senhor Jesus em seu lugar de direito no universo de Deus. Mas podemos sentir que não é muito útil para nós. O que mais se aproxima de nós é isto, que ele é o Alfa e o Ômega na redenção. Ele é o primeiro e o último na redenção. Novamente, naquela carta aos Hebreus, temos esta palavra familiar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. 12:2. Ele é, então, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega da redenção. Cristo é, claro, o começo da redenção neste sentido simples, que não há redenção até que venhamos a Ele. Assim como não há fala, nem comunicação, nem conhecimento até que cheguemos ao alfabeto, também não há redenção até que cheguemos ao Senhor Jesus. Simplesmente não há nada antes de A, não há nada antes de Alfa. É aí que tudo começa. E o que é verdadeiro na linguagem é verdadeiro na redenção. Simplesmente não há redenção, não há salvação, até que cheguemos ao Senhor Jesus. Mas quando chegamos a Ele, há um novo começo. É o começo de tudo, toda uma nova bússola e gama de possibilidades, seja de comunicação, de conhecimento e compreensão, de sabedoria ou de prazer. Que riqueza há em Cristo! Que riqueza há nele como o Redentor! Quando você o toma como o princípio, o Alfa da salvação, que mundo maravilhoso se abre! Quando você pega um dicionário e começa a virar as páginas, que mundo se abre! À medida que você avança, através das muitas milhares de palavras, em todas as suas formas e formas diferentes, que mundo existe! Não consigo entender uma pessoa que não se deleite com um dicionário. Mas você vê onde quero chegar. Quando você vem a Jesus como o Alfa, um mundo novo, vasto e maravilhoso começa a se abrir. Um mundo no qual você nunca pensou. É como encontrar novas palavras no dicionário. Palavras que você nunca soube que existiam e que abrem para você perspectivas totalmente novas. É assim com o Senhor Jesus. Quando Ele se torna o seu princípio, um mundo inesgotável se abre. Riqueza, plenitude, riqueza de conhecimento. Existem possibilidades ilimitadas quando você começa com A. E não há fim para isso. Assim como há algo mais sendo acrescentado a cada ano ao dicionário, o mesmo ocorre na vida cristã. Eu não estou exagerando. Minha experiência ao longo dos anos, e talvez especialmente nos últimos tempos, é que Cristo é simplesmente inesgotável. Há mais e mais e mais vindo o tempo todo que não sabíamos antes. Mas tudo começou quando começamos com Ele e continua desde então. E continua pela eternidade, pois a palavra diz: do aumento do seu governo não haverá fim, do seu reino. Isaías 9:7. Sem fim. Que reino de plenitude é o seu? Mas temos que começar com Ele. Temos que fazer dele nosso começo antes que possamos ter qualquer coisa disso. Ele tem que ser o nosso Alfa. Mas quando Ele é isso, eu digo novamente, um novo mundo se abre, uma nova plenitude. E que plenitude começa a se revelar? Tudo está nele como nosso Redentor. Isto é o que temos no primeiro capítulo do Apocalipse. Títulos do Senhor ligados a Ele na ressurreição. E então temos palavras sobre o que Ele fez na redenção. Ele comprou para Deus com seu sangue, Apocalipse 5:9. Ele nos livrou dos nossos pecados com o seu sangue e nos fez reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, capítulo 1, 5, 6. É a obra da redenção que abriu tudo de novo. Maravilhosa plenitude, Ele é o Alfa da redenção. O autor. Cristo não é apenas o princípio, Ele é o iniciante. Diz aqui o autor, olhando para Jesus, o autor e consumador, Hebreus 12:2.
Ele é o iniciante, aquele que toma em mãos esta questão de começar tudo de novo e nos trazer para um mundo que nunca conhecemos antes. Ele é o iniciador disso, está em suas mãos. Ele o faz. Ele tomou a iniciativa de nossa redenção. Esse é o ponto. Estou tão feliz com isso, tão infinitamente feliz com isso, com tudo o que pode ser dito sobre nossa busca, a busca do homem por Deus. Isso não é nada comparado com a busca de Deus pelo homem. O que Jesus veio revelar e revelou é que Deus é o buscador. Aquelas maravilhosas e familiares parábolas sobre ovelhas perdidas, moedas de prata perdidas, filhos perdidos, Lucas 15, e outras pessoas perdidas, todas elas servem para nos mostrar que Deus é o buscador, que a iniciativa é de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Sim, ele começou isso. Você e eu nunca estaríamos nos regozijando na salvação se ele não a tivesse começado. Ele disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. João 15:16. E é por isso que agora somos contados entre os seus salvos. E se agora estamos entre aqueles que pertencem ao Senhor, é simplesmente porque Ele nos buscou. Quer estivéssemos buscando ou não, Ele era o buscador. Ele era o iniciante. Ele começou. Ninguém mais pode começar a nos redimir. Ninguém mais pode salvar. Não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Somente seu nome. Não há começo de redenção sem Ele. E aperfeiçoador. E Cristo é o último, o ômega, o fim. Nesse sentido, quando Ele começa uma coisa, Ele a termina. O Senhor, diz a palavra, aperfeiçoará o que nos diz respeito. Salmo 138:8. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Ele termina o que começa. E ele não é apenas o iniciante e o aperfeiçoador, mas ele mesmo é o princípio e o fim. O fim. Deus está trabalhando em todas as coisas para que sejamos conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Cristo está, por assim dizer, bem no final. E Deus está se movendo e trabalhando em nós, seu povo, em relação àquele que está no fim, para que sejamos conformados à sua imagem. O servo de Deus clama: quando acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Salmo 17:15. É essa semelhança que é o fim. O próprio Jesus é o fim. Todas as coisas sob o governo do céu estão trabalhando em conformidade com o Filho de Deus. Cristo dá sentido à vida. Mais ainda, Cristo, como o Alfa e o Ômega, dá sentido à vida. Posso ter uma bandeja com todas as letras de qualquer alfabeto misturadas nela. Se eu sei quais são as letras e sei o que quero, posso colocá-las em uma ordem para que façam sentido. Elas expressam exatamente o que eu quero expressar. Tudo isso que está entre A e Z, entre alfa e ômega, faz sentido quando colocado em seu devido lugar. Há muitas pessoas hoje que não conseguem entender a vida. A luta de muitos é tentar dar sentido à vida. O que tudo isso significa? Qual é a explicação disso tudo? Parece tudo uma confusão, um enigma. Jesus dá sentido à vida. Ele põe a confusão em ordem. Essa é uma descrição do desígnio divino. O grande propósito de Deus. Fornecer uma explicação para tudo. Sim, nele temos a resposta para os problemas da nossa vida. Nele temos o estabelecimento da ordem das vidas desordenadas e confusas. Isso não aconteceu com tantos? Homens e mulheres cujas vidas foram todas misturadas e confusas, distorcidas, sem nenhum projeto ou padrão aparente, significado ou explicação. Eles não conseguiam entender nada. E então eles vieram ao Senhor Jesus e a vida fez sentido. Um projeto, um padrão surgiu, e eles perceberam o que tudo isso significava, para que serviam. Esse é o testemunho daqueles que são verdadeiramente seus. No Senhor Jesus,
encontramos um padrão, um desígnio para a vida, encontramos um sentido na vida, uma explicação para a vida. Ele pode trazer à vida um padrão claro, uma nova compreensão. Nele, como alfa e ômega, temos tudo o que precisamos para fazer sentido. Deixe-me repetir, até que você tenha suas letras, seus caracteres básicos, não há começo e não haverá nenhum fim sensato e significativo. Jesus apenas supre essa necessidade, um começo e um fim sensato. Ele leva a algum lugar. Quando você e eu finalmente chegarmos ao fim, o fim em glória, será realmente um fim significativo, não é? Será um fim que tudo justifica, que tudo dá sentido, que tudo explica. Os 1000 porquês da vida serão respondidos, todos serão explicados. Por que essa experiência é aquela? Por que essa tristeza e aquela? Por que essa decepção e essa perda? Por que essas maneiras estranhas em nossa vida? Tudo será respondido no final. E o próprio Jesus será o fim. Sim, será um fim sensato. Não teremos nenhuma briga com Deus então, porque Jesus terá colocado tudo em ordem e nos levou a um fim além de nossas expectativas mais loucas e totalmente além de nossos méritos. Deus fala conosco e através de nós pela vida. Assim podemos entender por que, na Bíblia, Jesus é chamado de a Palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Deus fala nele e por ele, sempre e somente e finalmente em seu Filho. Talvez você diga, isso tudo é muito interessante, mas afinal, como ele fala? Devemos ouvi-lo com nossos ouvidos? Não. Se você voltar ao contexto desses títulos, descobrirá que é a vida ressurreta. Eu sou o que vive. Fiquei morto, mas eis que estou vivo para sempre. Apocalipse 1:17, 18. Como ele fala? Como o conhecemos? Como a vida é libertada de seu emaranhado e confusão e trazida para um padrão e significado? Ao se tornar nossa vida, ele nos torna participantes de sua própria vida ressurreta. Ele coloca em nós aquela vida que é uma vida ordenada, uma vida de sabedoria e compreensão, uma vida não de confusão, mas de padrão. É um poder vital dentro de nós. Quando a sua vida está dentro, essa vida responde às perguntas, explica as coisas, dá sentido à vida. E enquanto, para ouvidos naturais, a vida pode ser inaudível, a vida é realmente um alto-falante muito, muito poderoso. Ele fala mais alto, muito mais alto do que as palavras. Algum pobre filho sofredor de Deus pode não ser capaz de dizer muito em um discurso coerente, mas você só precisa estar com ele por muito pouco tempo e a vida fala com você. A própria vida que está neles fala muito mais poderosamente do que palavras. É a vida que está dentro de nós que é a comunicação, a explicação, a sabedoria de Deus, o poder dessa vida operando em nós. Por meio dessa vida, Deus fala conosco, responde aos nossos problemas. Muitas vezes, a resposta de Deus para nós não está em algo que Ele diz, mas em algo que Ele faz, em algum novo toque de vida. É estranho como, se recebermos esse novo toque de vida em nosso homem interior, paramos de nos preocupar com o problema. O problema está resolvido. Podemos não ter a resposta para nossas perguntas, mas temos a resposta. É na vida. Não importa o problema agora, é respondido neste novo toque de vida. A vida é a maneira de Deus falar conosco. E a vida é a maneira de Deus falar através de nós. As pessoas podem entrar em uma reunião e podem não ter ideia do que o orador está falando, e ainda assim eles podem ir embora e dizer: eu não entendi uma palavra, mas havia algo lá. Eles podem não ser capazes de descrevê-lo, porque não estão familiarizados com o idioma, as frases e a terminologia, mas eles sentem que encontram algo lá, algo que responde a uma necessidade. Bem se soubessem, diriam, é a vida, a vida, a vida. E é assim que Deus realmente fala.
Preferiríamos que fosse assim, não é mesmo? Do que as pessoas serem capazes de entender muitas palavras e frases e não sentir o impacto e o registro da vida. Melhor, é claro, se ambos, mas se tivermos que escolher, melhor assim, que eles vão embora e digam: há algo lá do qual você não pode fugir. Só posso dizer, é Deus. E o que eles querem dizer é Jesus Cristo, o vivo. É assim que Deus fala através de nós. Que possamos ser, neste sentido, a voz de Deus, a fala de Deus, a expressão de Cristo, que é o Alfa e o Ômega. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks, de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto o custo de distribuição necessários, e com esta declaração incluída: